Com a reforma tributária, o governo promete simplificar a operação e também a fiscalização. Tudo vai estar conectado. A emissão da nota fiscal, o pagamento e o recebimento, o crédito do imposto e também o recolhimento, ou seja, o pagamento do imposto. Essa conexão facilita a sua vida, facilita o dia a dia, mas também pode estar facilitando a fiscalização. Me diz uma coisa, você está atento a tudo que tem que ser feito para evitar que seja fiscalizado? Eu sou Adail Costa Júnior, contador, e precisamos falar de impostos. Esse é o 14º vídeo falando sobre a reforma tributária. Você tem a oportunidade, depois de terminar esse vídeo, de se inscrever no canal, além disso de fazer agora, curtir esse vídeo, além de olhar as nossas redes sociais. E também a oportunidade de olhar os outros 13 vídeos que fizemos, assim que se acabar esse vídeo, pode ter certeza. Hoje falaremos sobre a fiscalização. Tudo porque cada ente da federação, ou seja, o governo federal, os estados e os municípios, tem sua forma de fiscalizar, tem seus regramentos para fiscalização. Com a reforma tributária, nasce uma fiscalização integrada, uma vez que os entes estarão integrados, uma vez que os dados estarão integrados. E, obviamente, que toda essa tecnologia e toda essa integração ficará de olho muito mais atento sobre a sua operação. Até mesmo porque, em muitos casos, ela acontecerá em tempo real e não será uma fiscalização depois do fato ocorrido, e sim na hora que você for emitir uma nota fiscal ou até mesmo for acreditar algum pagamento de algum imposto. Todos os documentos fiscais, todas as informações fiscais passarão a estar contidas dentro de um banco nacional de dados. Lá teremos informações da origem, do destino, do pagamento e do recebimento, além dos próprios impostos. Para se ter uma ideia, é tanta informação, é tanto dado, que o SERPRO estima que sejam 80 bilhões de operações por ano. São 14 novos sistemas implantados. São mais de 70 bilhões de documentos fiscais, 5 a 6 vezes mais do que tudo que a Receita Federal acumulou de dados nos últimos 60 anos. Para se ter uma ideia, é mais de 10 vezes o que aconteceu com o Pix em um ano. Imagine esse volume de dados que os fiscos, ou seja, que a fiscalização terá acesso e para ficar de olho contigo. Agora, isso também permitirá que o fisco, seja pelo Comitê Gestor Receita Federal, te acompanhe mais de perto e também te notifique até mesmo antes da própria operação acontecer. Se não tiver condizente, por exemplo, os valores dos créditos ou uma operação duplicada, eles têm como informar até mesmo antes de acontecer com algumas notificações. Isso torna o sistema menos punitivo e mais auxiliador ao seu serviço. Com isso, te trago aqui 3 exemplos de 3 erros, de 3 problemas que podem acontecer na sua operação. O primeiro é a falta de casamento da emissão do documento fiscal com o pagamento. Imagine que uma determinada loja emitiu uma nota fiscal de 10 mil e vai receber, na verdade, 19 mil por aquele produto. Se ela emitir uma nota fiscal de 10 mil e acusar um recebimento de 19, ou seja, com essa diferença de 9 mil, o fisco pode ser notificado imediatamente, pois não verá nenhum documento fiscal correspondente àquele pagamento. Um segundo problema que pode acontecer é você tentar utilizar um crédito indevido ou de um documento fiscal que não esteja válido. Quando você fizer essa tentativa, seja por um documento fiscal que teve um problema ou esteja duplicado, o sistema vai acusar e não vai permitir a utilização desse crédito. Esse crédito vai ser glosado da sua apuração de impostos. Ou seja, o crédito é um direito, mas se ele não tem um documento válido, você não vai poder utilizar. Um terceiro problema que pode acontecer para você e que vai ser muito mais fiscalizável é o seu controle de estoque, se ele está conciliado de fato. Veja bem, você tem as compras, você tem as saídas e você tem um saldo que deveria estar no estoque. Será que você de fato tem aquele estoque representado fiscalmente e fisicamente? Será muito mais fácil de se comprovar o que de fato está lá e também, obviamente, muito mais fácil de ser fiscalizado. Isso sem contar que você pode cometer o equívoco de não estar conciliado adequadamente e vender mais de um determinado item do que consta fiscalmente naquele estoque. Imagina, você tem no seu estoque 50 sacos de cimento e acabou vendendo 70.
Bem, a gente vai ver claramente que o físico tem 70, mas fiscalmente você só tem 50. E aí o fisco pode te perguntar, o que foi que aconteceu aqui, hein? E como você deve fazer para se preparar nesses casos? Bem, para evitar a fiscalização, uma das sugestões que eu te dou é justamente revisar os seus processos internos. Como eles funcionam? Eles estão práticos? Eles funcionam fiscalmente e também operacionalmente para poder você ter a melhor eficiência no seu negócio? 2. Treina a sua equipe, porque a partir desse momento, com o processo revisado, a equipe tem que estar preparada e em conjunto fazer toda essa eficiência funcionar em prol da própria empresa. 3. Utiliza um sistema que seja integrado para poder fazer o controle do seu estoque, da emissão, do recebimento, da apuração dos créditos, dos pagamentos. Tudo isso integrado vai facilitar a sua vida. E 4. Não se esqueça de fazer as conciliações regularmente. Vale para conciliação de estoque, vale para conciliação do seu financeiro, vale também para checagem dos créditos e débitos que você tem fiscalmente e para entender se você vai pagar ou o quanto vai pagar de impostos. Vou repetir. A reforma tributária busca trazer simplicidade, mas também não se esqueça que essa sistemática é muito mais inteligente. Agora, se você não estiver fazendo adequadamente as suas operações fiscais e financeiras, você tem uma grande tendência de ser fiscalizado e ter alguma penalidade. Por outro lado, se você estiver fazendo adequadamente, a tendência também é que reduzam as fiscalizações e você tenha menos possibilidades de penalizações. O segredo aqui não é temer o fisco. O segredo é se preparar e estar organizado justamente para evitar todo esse tipo de problema. E aí você vai ter as suas notas fiscais emitidas, o seu controle de estoque e os seus tributos pagos adequadamente. Agora eu queria saber de você. Como é que você está se preparando? Como é que você está preparando a sua empresa para a reforma tributária? Está analisando os seus processos internamente? Você está checando o seu RP, se ele está padronizado, se ele está adequado com os parâmetros para a reforma tributária que vai começar o teste a partir do dia 1º de janeiro de 2026? Muito obrigado por ficar até aqui. Não se esquece de inscrever no canal. Não se esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, de curtir esse vídeo. Um grande abraço e sucesso!